Meus amigos, um jogo de futebol que reúne erro, azar e aflição só pode produzir uma partida tosca, um jogo torto. Aliás, um poeta se encarregou de dizer que nem tudo que é torto é errado. Vejam as pernas do Garrincha e as árvores do Cerrado. Mas deixando a poesia de lado, Corinthians e Ceará até que se propuseram, o Ceará-Corinthians, mando de campo foi de Ceará, até que se propuseram a fazer um jogo de lá e cá. Os primeiros movimentos indicaram isso. Só que num determinado momento, o goleiro de Ceará, Fernando Praz, com toda a sua experiência, tomou um frango numa finalização nem tão forte do jogador Leonatel. Ah, isso pesou para o Ceará. O Ceará acusou a pancada, o próprio goleiro. Algumas saídas dele foram precipitadas, ficou meio transtornado. E o time do Ceará teve que se refazer daquele gol tomado, daquela forma. E reagiu. Reagiu e foi até melhor no primeiro tempo de jogo. Principalmente através de um jogador, Léo Chu, que surpreendeu, participou da jogada do gol, jogou pela esquerda, pelo centro, foi pela direita, criando uma outra chance para o Ceará marcar o gol. Essa através do jogador Vina. E eu diria que, de qualquer maneira, aquela participação razoável do jogador Vina, que joga muito mais, do Samuel pela direita, por dentro com esse Fabinho, mais uma vez jogando uma bela partida, o Sobis e o Fernando Sobral, em que pese o Fernando não ter repetido as últimas contendas. Evidentemente que ele é um jogador muito exigido no time do Ceará. Pois, da mesma forma que o Ceará foi infeliz pelo frangaço que seu goleiro tomou, o Corinthians sentiu a dor de um gol contra marcado pelo jogador Gil. Mas o Ceará teve mais chances, bola na trave do Sobis. Na volta, Luiz Otávio perdeu. Teve uma outra chance do Vina, a do Fernando Sobral, de frente para o gol, em jogada bem urdida pelo lado esquerdo. Então isso colocou o time do Ceará, apesar do problema sentido pelo gol tomado, numa melhor posição para ganhar o jogo. Ramiro, meio-campista, que se encarregou de finalizar as jogadas do time do Corinthians, porque Luan e esse Matuan na frente, esses dois não existiram. O time preferiu a jogada com o Leonatel, aquele mesmo que já jogou aqui pelo time do Fortaleza. Duas bolas na trave, erros a granel, tudo igual no primeiro tempo, e se foi para a segunda etapa. E aí, como eu disse, as assombrações começaram a aparecer quando o Eduardo acabou sendo expulso de campo. Que problema para o Ceará. Desfalcar o meio campo, levando Fabinho para a posição, ficar num dilema, ele já havia mexido no time, perdido o jogador Samuel para a entrada do Eduardo, que foi expulso. E aí, como é que é? Como é que vai? No contra-ataque, recebe o Corinthians. O time do Ceará propôs, evidentemente, o contra-ataque. Fez um positivo com o Bruno Pacheco. O outro foi errado. Porque o Corinthians foi para cima, sacou logo do banco o Jô e o Casares, aqui para nós sem resultado nenhum, porque o Corinthians já não é aquele grande Corinthians dos melhores dias. Não é. E o Ceará jogou o suficiente para inibi-lo, para marcá-lo, para contê-lo e brigar por cada pedaço de terreno, pelo emprego dos jogadores. Passou a usar a bravura do jogador como instrumento. Isso foi importante. E se valeu de uma estupidez do goleiro Cássio do Corinthians, que cometeu o pênalti no Kelvin, que o Fernando Sobral foi lá e deu a vitória importantíssima para o time do Ceará. Para afastar, como eu disse, aquele cheiro impregnado de crise, que seria terrível a esta altura dos acontecimentos. Melhor o Ceará no primeiro tempo, prejuízo para a segunda etapa, mas diante de um Corinthians que chance mesmo teve através de Gil, quando a Inês já estava morta, porque o Ceará já estava na vantagem de 2-1 na segunda etapa. Melhorou uma posição, ou foi para uma posição de 11º lugar, que a gente chegou a desacreditar.
pelos acontecimentos do jogo, pelos desastres, digamos assim, do jogo, pelo gol frango levado, pela expulsão, pelos problemas que surgiram no segundo tempo. Era este o meu comentário.